Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pregador do Evangelho, intercedei pelo povo abandonado, intercedei para sermos mensageiros, intercedei da justiça e da esperança, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Mestre sábio da verdade, intercedei pela Igreja peregrina, intercedei pelos jovens namorados. Paz e bem, queridos irmãos e irmãs da Paróquia Santo Antônio, os aqui presentes, aqueles que estão nos assistindo através da rede social, Facebook. Estamos iniciando o terceiro dia da nossa trezena em louvor a Santo Antônio. E hoje vem com o tema Evangelizador dos Pobres. Nós vamos iniciá-la trazendo sobre nós o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos o Santo Espírito. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor, e tudo, manda vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo este mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Meu protetor Santo Antônio, humildemente prostrado aos vossos pés, eu vos ofereço esta trezena de orações para que me alcanceis de Deus Todo-Poderoso o perdão dos meus pecados e a força de praticar as virtudes cristãs, a conformidade à divina vontade e a graça particular que vos solicito. Neste momento, apresente de forma mental ou quiser-se também se expressar a intenção que você deseja colocar nesta trezena. Como sempre, rezemos pelo fim desta pandemia e de forma especial vamos colocar as famílias que estão passando por situação de desemprego. Fazei, ó glorioso Santo, que nestes dias em que consagro a vossa honra em todo o tempo de minha vida, eu conserve a graça e a amizade de Deus, cumpra as obras de bondade e, por fim, possa participar da vida eterna na companhia dos santos. Amém. Amém. Ladainha de Santo Antônio. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus, ouvi-nos. Jesus, ouvi-nos. Jesus, atendei-nos. Jesus, atendei-nos. Deus Pai Celestial,
tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo. Tende piedade de nós. Deus Espírito Santo. Tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus. Tende piedade de nós. Santo Antônio de Pádua. Rogai por nós. Santo Antônio, íntimo amigo do menino Deus. Rogai por nós. Santo Antônio, servo da Mãe Imaculada. Rogai por nós. Santo Antônio, fiel filho de São Francisco. Rogai por nós. Santo Antônio, homem da santa oração. Rogai por nós. Santo Antônio, amigo da pobreza. Rogai por nós. Santo Antônio, lírio de castidade. Rogai por nós. Santo Antônio, modelo de obediência. Rogai por nós. Santo Antônio, amante da vida oculta. Rogai por nós. Santo Antônio, depreciador da glória humana. Rogai por nós. Santo Antônio, rosa de caridade. Rogai por nós. Santo Antônio, espelho de todas as virtudes. Rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tiras os pecados do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tiras os pecados do mundo. Escutai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Tende piedade de nós, Rogai por nós, Santo Antônio de Pádua. para que sejamos dignos das promessas de Cristo, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Santo Antônio. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Iremos agora ouvirmos a leitura referente ao tema de hoje, que será feita pela Neuza. Podem sentar-se. Evangelizador dos pobres. Santo Antônio é um santo que ama, um santo porque ama, e um santo que, amando a Deus acima de tudo, também sente o dever de amar profundamente os homens em nome de Deus. É o amor para com os homens, seus irmãos, que o impele a abandonar o mosteiro agostiniano para tornar-se franciscano, para colocar-se na trilha mais penosa do Evangelho, sendo anunciador itinerante do Evangelho e testemunha sempre presente do Evangelho. Nos 10 últimos anos da sua breve, mas intensa vida, a pregação passa a ser a atividade predominante. Como Jesus e os apóstolos, ele tem diante de si um campo ilimitado de apostolado. A pregação de Santo Antônio não se limita a um lugar determinado. De Portugal, ele passa para Marrocos, e daí, sucessivamente, para a Emília-Romana, para diversos lugares no norte da Itália, para o sul da França, e então novamente para a Itália. É, sem dúvida, uma atividade apostólica mais do que intensa, dentro do estilo itinerante dos franciscanos. O próprio santo nos afirma que pregador é quem ocupa a posição e exerce a função de pé do corpo místico de Cristo, como se fosse os pés de Cristo. Ele vai levando o próprio Cristo pelo mundo inteiro. Nem é preciso dizer que, para ele, esta comparação com os pés de Cristo não era uma simples figura, muito usada na retórica, mas a expressão sincera de uma realidade intensamente sentida e profundamente vivida por ele e com muita satisfação. Suas primeiras biografias nos apresentam quase sempre em movimento, ocupado numa espécie de missão permanente. Passava por cidades e castelos, por as aldeias e pela zona agrícola, distribuindo a todos o mais abundantemente possível e também com a mais ardente caridade as sementes da vida. Sua predileção seguia sempre a linha do Evangelho. A gente pobre que ama, evangeliza e eleva. A gente pobre naquela época, abandonada por todos, e nunca possuía pão suficiente, principalmente
realmente não podiam manter qualquer esperança para o dia de amanhã. Pobre gente ignorante e supersticiosa, fácil para os fanáticos propagandistas da heresia. A essa pobre gente, Santo Antônio veio restituir, porque lhes pertencia por direito, o Evangelho do Senhor, o único capaz de resgatar sua dignidade, ensinando-lhes também, coisa difícil de ensinar aos ricos, a solidariedade cristã e a caridade fraterna como uma antiga e sempre nova de uma vida genuinamente cristã. Os pobres da cidade de Pádua também experimentaram de maneira especial o coração do santo. Ele interferiu junto às autoridades da cidade, conseguindo que fosse suavizado o tratamento dado aos devedores insolventes e caídos na miséria. Isso acontecia com muita frequência, dadas as tristes condições daquela época. O prefeito municipal da época, Estevão Badoer, ao publicar as novas determinações obtidas graças à intervenção do santo, pôs na introdução as seguintes palavras: por iniciativa do venerável Frei Antônio, da Ordem dos Frades Menores. E nós, de pé, iremos ouvir o Santo Evangelho, que a liturgia de hoje nos propõe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência do seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu, sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela a mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados, por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós ouvimos aqui a respeito de Santo Antônio como evangelizador dos pobres, para nos mostrar que a palavra de Antônio era assim uma palavra que ele gostaria de converter, sim, os ricos, os gananciosos, para que por meio destas palavras eles pensassem nos mais pobres. E para os pobres a palavra de Antônio era uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, palavras de justiças, palavras de defesa a eles em relação à situação que viviam, procurando através da palavra
este santo que tanto ama os mais necessitados, que Deus também os amava e que Deus jamais os abandona. Vimos aqui que Santo Antônio, ele procurou através desta palavra de esperança, mostrar a estes nossos irmãos que eles são os preferidos de Deus. Santo Antônio, ele ia junto às autoridades da cidade, de certa forma, conseguindo por meio dela, da sua palavra, chegar aos corações destas pessoas, para que elas pudessem pensar nos mais pobres. E eu acredito que hoje estamos precisando de homens e mulheres que, como Antônio, amem os pobres e que também busquem, por meio da palavra, chegar até as nossas autoridades para que elas possam fazer o bem em relação àqueles que pouco ou nada têm. E nós, como irmãos e irmãs, fiéis devotos de Santo Antônio, devemos também levar palavras de amor, palavras de conforto, procurar na nossa vida, dedicar um pouco que seja a serviço destes nossos irmãos que são necessitados. Porque quando nós falamos de devoção, eu digo sempre isso, não podemos ser devotos de um santo somente pelo fato dele realizar grandes milagres, de dar um sim, ou melhor, através da sua oração, fazer coisas grandiosas acontecer na vida dos povos. Mas temos que sermos devotos e testemunhar a nossa devoção seguindo os exemplos destes santos. O que é que Santo Antônio tem para nos ensinar? Como é que você pode, na vida hoje, imitá-lo? Que tipo de gestos você pode fazer que expressam a sua devoção a Santo Antônio? Ele é um santo, assim, que tem muitos devotos, lembramos já isso. E quantas pessoas que não recorrem a ele devido a essa devoção, pensando somente nas graças que podem receber. Mas, mais do que isso, temos que pensar nas graças que ele pode fazer acontecer na vida do outro com a nossa ajuda. Na questão de evangelizar os pobres, é através de atitudes coerentes, mostrar àquele que está ali à margem, que Deus não o esquece. Que se nós conseguirmos mostrar para um irmão que está passando por necessidades, naquele momento difícil, naquele momento de dificuldade, principalmente agora, neste tempo de pandemia, onde as pessoas pensam que é castigo, que Deus os abandonou, se nós mostrarmos que isso não é verdade, que diante desta realidade, Deus se faz presente na vida dela, através de outros irmãos, e que você pode ser ali a presença de Deus na vida destas pessoas, através de gestos concretos, você está seguindo este caminho de Antônio, porque se ele é tão querido pelos pobres, é porque ele pensou e realizou fatos para o bem do pobre, e desta forma tocou no coração deles. E o fato de evangelizar, o que é evangelizar? Não é apenas falar, é tocar no coração, é fazer com que a pessoa se converta, é pensar naquele irmão que está ali e que precisa sentir Deus na sua vida, porque não adianta nada falar, só que da boca para fora. Será que isso é evangelizar? Agora pense numa pessoa que evangeliza e que ao falar muda a vida daquela pessoa. A conversão acontece. Isso sim é evangelização, porque teve efeito na vida de quem ouviu. E com certeza, Antônio é um evangelizador dos pobres, porque a sua palavra teve efeitos concretos na vida dos pobres, que ele falou, a quem ele falou, e a quem estes pobres com certeza têm muito a agradecer. No Evangelho, só uma pequena palavra, Jesus ele é questionado pelos saduceus a respeito da ressurreição.
perguntam a Jesus a respeito desta mulher que teve 7 casamentos, com 7 irmãos, e com nenhum deles teve descendência. Eles queriam pegar Jesus no sentido a respeito do reino dos céus. Com quem esta mulher iria continuar casada? O que Jesus diz? Que lá não haverá casamento, não terá continuidade neste sentido, as coisas aqui da terra. Lá seremos todos como anjos. Por isso que é importante nós pensarmos que tudo aquilo que nós temos aqui na terra, como bens materiais, como as coisas que nós nos apegamos, aqui fica. A vocês que são casados, né? O que vocês disseram no altar? Até que a morte vos separe. Chega, não é? Tá certo que existe o amor, né, Lúcia? Né? Depois podemos sim nos conhecer, mas numa relação diferente, né? Numa relação de sermos todos família neste reino. Portanto, vamos procurar aqui na terra, sim, darmos valor àquilo que nós temos, aos bens, mas não nos apegando a elas, como nas relações com outras pessoas, não nos apegarmos, porque daqui nós não iremos levar nada. Procuremos fazer o bem ao próximo, para que por meio deste bem feito, colocando-se a serviço de Deus, sejamos sim merecedores de entrar neste reino. E que Santo Antônio interceda por todos nós, para que possamos cumprir a vontade dele na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos fazer as invocações. Para quem tem o livrinho, na página 23. Ó Senhor, queremos hoje ser porta-vozes de todas as criaturas, a fim de dirigir a Ti a oração e as súplicas do mundo inteiro. Que os merecimentos e a intercessão de Santo Antônio acompanhem os nossos pedidos. Quem irá fazer para nós é a Terezinha. E a cada oração iremos responder: escuta-nos, Senhor. Todos, escuta-nos, Senhor. Para que os pobres, os últimos, os esquecidos, sejam para nós os sinais palpáveis da Tua presença no mundo, nós te suplicamos. Escuta-nos, Senhor. Para que a nossa vida, desapegada dos bens terrenos e voltada para os valores eternos, anuncie com eficácia a chegada do Teu reino, nós te suplicamos. Escuta-nos, Senhor. Para que a Igreja, na sua dedicação, ministério e apostolado, confie exclusivamente no poder da Tua palavra e na certeza de que sempre és fiéis, nós te suplicamos. Escuta-nos, Senhor. Para que o exemplo dado por Santo Antônio, sempre pobre e defensor dos pobres, nos dê a coragem de realizar todo o bem possível às pessoas necessitadas, especialmente através de obras bem organizadas, nós te suplicamos. Escuta-nos, Senhor. Ó Deus, Tu sempre nos amas primeiro e nos socorre em nossas necessidades. Concede-nos então a graça de, a exemplo de Santo Antônio, também a nossa presença neste mundo, privilegiar as pessoas abandonadas e esquecidas pela sociedade. Amém. Ó glorioso Santo Antônio, que consagrastes vossa juventude ao serviço de Deus, concedei à nossa mocidade um ideal puro e livre de ilusões, de pecado e de sensualidade. Sinta em seu coração o desejo ardente da dedicação total aos próprios irmãos
e se prepare para o matrimônio com o espírito e sacrifício e sinceridade, que lhe possibilite a formação de um lar puro e santo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Responsório. Se milagres desejais, recorreis a Santo Antônio, vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Pela sua intercessão, foge a peste, o erro, a morte, o fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Pela sua intercessão, foge a peste, o erro, a morte, o fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são. Todos os males humanos se moderam, se retiram. Digam-no aqueles que o viram e digam-nos os paduanos. Pela sua intercessão, foge a peste, o erro, a morte, o fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. e juntos vamos rezar a oração final. Deus eterno e todo-poderoso, que destes Santo Antônio ao vosso povo, como insigne pregador e intercessor de todas as necessidades, fazei-nos por seu auxílio seguir os ensinamentos da vida cristã e sentir a vossa ajuda em todas as provações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Preparemo-nos para receber a bênção com a relíquia de Santo Antônio. Eis a cruz do Senhor. Afastai-vos para longe de mim, inimigos da salvação. Venceu o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia. Amém. Por intercessão de Santo Antônio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. E assim nós vamos concluindo este terceiro dia da nossa trezena. Quero de forma muito especial lembrar que amanhã teremos a missa de Corpus Christi às 19h30. E nós estamos fazendo um pedido, que é o tapete solidário. Se possível, você que virá à missa, trazer alimento não perecível para ser ofertado aqui, que depois será entregue aos familiares, às famílias necessitadas da nossa paróquia. Então, quando chegar à missa, já pode até deixar o alimento aqui no altar, nos ajudando no tapete solidário. Este é assim, um projeto, uma proposta da Diocese de Santo André. Todas as paróquias estão com este projeto. Tenham todos uma boa tarde e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.